que realizava, sempre faz o culto no lar, ele, a esposa, e no início os filhos participavam, só que hoje não participam mais. E aí ele pergunta como é que pode ser, o que pode ser feito. Inclusive, isso deve ser algo que está presente na vida de muitas pessoas. Você não é a única pessoa a passar por essa dificuldade. O que acontece? Quando nossos filhos são menores, é mais fácil a gente fazer isso. Quando eles começam a entrar na adolescência, dois fenômenos ocorrem. Primeiro, eles começam a ficar meio cansados da ideia. E segundo, que pela própria natureza da condição da adolescência, que se sugere muito que eles sejam, assim, contestadores de tudo, e se estimula esse processo de não aceitação das coisas, acaba acontecendo essa característica como se fosse um enfado, um desconforto, uma demonstração muito clara de irritação, e aí ficam inventando pretextos para não participar. Muito bem. O que fazer? Ponto número 1. Perguntar até que ponto não somos nós os responsáveis por isso. Por que motivo? Que realmente a gente pode estar fazendo um evangelho no lar muito chato. Que o objetivo do evangelho do lar não é ser chato. Quando é que ele se torna chato? Quando ele se torna moralista. Imagina você ir para uma reunião do Evangelho do Lar em casa, aí vamos fazer a leitura da página. Aí porque não pode, a pessoa não pode. Aí fica olhando para os filhos e usa o texto como um instrumento para, de certa maneira, dar umas indiretas para os filhos. Esse fenômeno ele é indesejável, porque as pessoas ficam, não vou para essa semana, chega lá na hora da reunião, meus pais ficam mandando indireta para mim pelo texto. Então, isso, primeira coisa que a gente deve evitar, a reunião chata e moralista. Como que se corrige isso? A gente se coloca, eu também tenho essa dificuldade, sabe? Eu lembro quando eu era mais novo, que eu fazia assim, e aí você expõe sua dificuldade, isso desarma os filhos. Olha, ele está se pondo. Então, isso ajuda. Mas se você dizer, porque não pode, não, nós hoje não podemos, porque nossa visão e essa posição de cátedra, ela atrapalha a participação dos adolescentes. Ponto número 2, usar o evangelho de maneira nítida e clara para dar os recados que se quer dar. De que maneira? Eu, antes de começar o evangelho, procuro saber qual é a mensagem que fulano vai ter que ouvir hoje, porque ele está muito rebeldezinho. Aí eu procuro até aqui, ingratidão filial, aí marca com o dedo. Já marca a mensagem com o dedo. Vou abrir ao acaso, mas esse acaso não tem nada de acaso. Vai e já abre em cima da ingratidão filial. Bota em cima da mesa, olha para o filho e diz: a ingratidão filial. Aí olha para a criatura. Aí você faz uma leitura direcionada, atacando efetivamente, trabalhando o texto, estudado previamente, para que ele sirva de lâmina contra a pessoa que vai participar da reunião. É outro tipo de postura que nos dificulta, porque a gente acaba tendo muito problema, porque eles começam a perceber que a gente está usando o evangelho como arma. Então, essa segunda prática também não é boa. Terceira prática que não é boa, a gente utilizar o evangelho como um instrumento de crítica. Então, isso aqui é a cara da minha mãe, tá vendo? Isso aqui é a cara dela, isso aqui é a cara do meu cunhado. Então, eles começam a perceber que a gente lê o evangelho para achar os outros no texto, mas você nunca se acha. Então, o que fazer para corrigir? Leia como se ele fosse para você. Leia como... Mas aí diz assim, mas eu... Às vezes a gente lê uma mensagem assim, quer ver? Suporta o companheiro agressivo, que te machuca, não sei o quê. Aí você lê e se coloca na condição de vítima. Aprenda a ler no reverso da medalha, assim. Às vezes nós somos o agressor nesse texto. E dá uma outra dimensão para a leitura. Porque as pessoas nos machucam, a gente tem que aprender a perdoar. Aí fica aquela coisa meio melosa, meio cansativa, piegas. Então, você assim, às vezes nós somos o agressor aí, hein? Às vezes a gente é o agressor. Porque tem vezes que a gente faz o mal aos outros que a gente nem percebe que fez o mal. Da mesma maneira que a gente faz o bem e nem sabe que fez o bem, que a pessoa diz, olha, muito obrigado. E você nem lembra que você fez, às vezes a gente faz o mal e não sabe que fez. E aí tenta fazer a leitura por um lado e pelo outro, tentando enxergar todos os ângulos da leitura. Isso também é muito bom.
Isso também é muito bom. Mas tem uma coisa que também acontece, uma quarta situação, é o cansaço com a leitura. As pessoas já estão, o livro, coitadinho, já está todo viciado. Já sei, sabe da mensagem, a fé, mãe da esperança e caridade, já sei tudo de cor, porque ela leu tantas vezes aquilo, e ela já perdeu o impacto que ela poderia ter. O que fazer nesses casos? Posso dizer o que foi que eu fiz. Não posso dizer que isso seja a melhor coisa do mundo, mas eu fiz e deu certo. Em vez de fazer o evangelho no lar, eu fiz a novela no lar. O que a gente faz? Você pega uma obra, pegava a obra do André Luiz e fazia a leitura, cada capítulo, num dia, para a gente poder acompanhar a novela. Aí eles ficavam super interessados, começavam a ler. E aí o que aconteceu? Só semana que vem para saber. Então a gente fazia a leitura, discutia aquilo, e no que você discutia a história, você discutia a história e o aspecto doutrinário da história. Mas por quê? Mas pode esse espírito fazer? Pode. Aí discutia os aspectos morais que aquele capítulozinho tinha e discutia os aspectos doutrinários. E aí eles ficavam numa curiosidade, só semana que vem. Não perca, semana que vem a gente vai ver o desdobramento que aconteceu com fulano. Aí no capítulo seguinte, semana seguinte, paramos aonde aqui? Então agora vamos ler a próxima parte. Aí dia e debatia. Quando os capítulos eram do Nosso Lar e A Vida Continua, que são curtinhos, dá para fazer um por semana. Mas tem uns que os capítulos são longos, como o Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, que são mais compridos. A gente não precisa ler tudo, né? Você lê um trechinho onde o fôlego acabou lá, lê uns 15 minutos, aí parou, começa a discutir o aspecto doutrinário, que tem muita riqueza. Então aí você, depois que você já viu o evangelho, já estão saturados de ouvir aquilo, não quero mais ouvir isso, toda vez esse livro, porque o evangelho no lar, na verdade, não é o evangelho segundo o Espiritismo, é a ideia do amor, do evangelho de Jesus, que eu posso fazer essas reflexões morais com outra obra. Então, no seu caso particular, pense na possibilidade de trabalhar dessa maneira e evite constranger os meninos a irem para o evangelho. Levanta, você tem que ir. Sou seu pai, come do meu pirão, vai ter que sentar na mesa. Aí é pior. Fica de má vontade, aí é que não entra nada. Faça um movimento anterior. Tente aproximar-se dele naquilo que ele gosta. Desarmá-lo. Ele gosta de ouvir um tipo de música? Ouça com ele. Ele gosta, vá, participe, entre na vida dele para que ele se desarme. E aí fica mais fácil depois para ele vir participar com você. Talvez por aí a gente consiga bons resultados nesse majestoso trabalho de blindar o nosso lar, porque é muito importante. Blindar o nosso lar com as orações para que as perturbações espirituais tenham bem menos acesso aos nossos corações.